Glória a Deus. Recomeço é um tema da mensagem dessa noite. Eu quero inclusive dizer a você que nos acompanha pela internet, que essa mensagem, assim como peço a Deus que alcance o coração aqui, de gente aqui presente, possa vir trabalhar também conosco essa palavra bíblica a todos nós que estamos aqui, trazendo vida, não é? Trazendo reflexão, mas mais ainda, trazendo uma perspectiva de mudança, né? de foco, de entendimento. Enfim, nós, irmãos, entendemos plenamente que podemos, sim, pela graça dele, nós termos essa dimensão de recomeço. Convido você a abrir a sua Bíblia e nós vamos ler alguns textos, ou você pode ir acompanhando a leitura, enquanto eu faço aqui a leitura do texto, e convido, pois, você então a ir me acompanhando nessa leitura do capítulo 1 do livro de Ruth. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Vamos fazer a leitura de alguns versículos desse capítulo e você pode me acompanhar. Lerei os versículos 1 e 2 e em seguida estarei dizendo o transcorrer da leitura. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e ali ficaram. Versículos 3 a 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Versículos 6 e 7. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, agora você vai para o versículo 19. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Versículos 20 e 21, últimos. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. A gente pode dizer amém porque é a palavra de Deus, mas a história não termina assim. Essa história de retorno, de recomeço. E eu quero justamente, irmãos, trabalhar com esses versículos que nós lemos aqui. E a história é por demais interessante. Tempo dos juízes era um tempo onde não se tinha a presença de um rei, de um governante, mas tinham juízes que eram líderes esporádicos, que o Senhor levantava, não é? Como nós temos, quem ha feito a leitura bíblica sabe muito bem de alguns deles, como Gideão, como Sansão, como Jefté, e aí vai, como Débora, não é? E tantos outros que surgiram nesse período. Então, nesse tempo dos juízes, justamente ocorreu esse episódio. Nós temos aqui uma família composta pai, mãe e 2 filhos, não é? Homens, e eles ali diante de Belém, aquela região que era
muito própria, embora talvez você e eu não tivemos ainda lá na Palestina, mas nessa época e ainda hoje, um povoado pequeno, mas era muito próspero em termos de alimento. Se tinha uma abundância de trigo, de uvas, tanto é que Belém é chamada casa do pão, né? Lugar que produz pão, que produz alimento, devido à abundância que se tinha de trigo ali, de cevada, enfim, de alimentos dentro daquela terra. E o que nós notamos é que ocorreu o que pode ocorrer com qualquer outro local, ocorreu o que pode ocorrer com famílias que vivem em sociedade. A escassez de alimento. Escassez de alimento, falta de alimento, não é? Nós aí, durante essa semana, ou de semana passada, eu vi alguns noticiários e gente reclamando, não é? Do aumento do preço de alguns alimentos básicos. Não é? Gente falando mesmo e tem que falar, porque é o básico. O nosso feijão com arroz, parece, pastor Flávio, que houve aí, não é? Um preço aí muito além. Lá em casa, como é Sônia que faz as compras muito, eu estou muito atualizado, mas ouvi muitos reclames em relação a isso. E justamente faltou o básico, faltou o alimento. Olha, você e eu, nós vivemos sem algumas coisas. Nós vivemos sim. Inclusive foi feita uma pergunta, uma enquete, não é? Se você ficasse, pense comigo, uma semana sem o seu celular, como seria a sua vida? Uma semana sem energia elétrica, uma semana sem isso e sem aquilo. Aí foi se colocando algumas perguntas ali. Os adolescentes, certamente jovens, mas não apenas eles, porque tem alguns como nós mais vividos, não é? Em termos de idade, que já dependemos desse bichinho aqui. Parece que muita coisa nossa está aqui mesmo e está, não é? Então, os adolescentes e jovens reclamaram logo no jamais. Ficar uma semana seria uma tristeza enorme, não é? Mas o básico, irmãos, alimento. Alimento. E aquela região ali, ela é envolvida, ela sofre dessa escassez de alimento. Um dos sonhos que eu tenho, e se você quiser ir comigo, vamos embora. A gente se prepara um pouco mais aí, porque o desafio é grande, que vamos ter que atravessar o Oceano Atlântico para ir aos meus irmãos lá de origem, na África. Deus ainda há de me dar uma graça de eu não morrer sem conhecer a África, não é? Não sei onde os meus antepassados saíram da África, todos nós negros não sabemos. Mas eu sei que está ali uma origem. E mais do que isso, é poder conhecer aquela realidade que às vezes a gente só vê em vídeo. Mas uma coisa é fato do continente africano, que é a escassez muitas vezes do básico, de alimentos para aquelas crianças. Países ali que foram explorados por nações que são potências e são ricas, que tiraram os minerais preciosos, mas enfim, eu não quero aqui me delongar nessa reflexão da escassez do que é básico. Mas isso ocorre, irmãos, e quando ocorre, traz desestrutura à nossa vida e à nossa família. E nós percebemos que aquela família ali, ela precisa sair dali, não é? Ela não sai com uma extrema escassez daquilo que possui. Sai com alguns bens, como a própria Noemi coloca em um dos versículos que nós lemos. Mas eles saem daquela região e vão para Moabe. A região dos Moabitas e os Moabitas, eles são parentes próximos, não é? Do povo de Israel. Porque os Moabitas são filhos de Ló. Lamentavelmente, uma tragédia ocorreu. Filho de Ló com as suas duas filhas. Nasceram os Moabitas. Que coisa, não é? Quando eles saem, ali aquela família, Ló e suas duas filhas, porque a mulher tinha virado uma estátua de sal, diz a Escritura. Aquelas duas filhas desesperadas por causa de uma descendência que o pai já com a idade, enfim, um texto triste que quando a gente lê na Bíblia, dá vontade da gente pular, não é? E aquelas mulheres, aquelas moças, podemos dizer, elas
podem gerar filhos que serão problemas na vida do povo de Israel. E eu não quero aqui defender Israel em hipótese alguma, mas isso é registro histórico. Será um calo na vida do povo de Israel. Povo briguento, povo que muitas vezes tinha as suas dificuldades de relacionamento, justamente com os seus irmãos, né, próximos dos israelitas. E essa família de Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos, que nós não sabemos o nome, vai justamente para a região de Moabe. E quando chegam em Moabe, aquela região de Moabe, tragédia ali acontece. Eu não sei se você já percebeu que muitas vezes a gente pensa que, e eu já fiz menção disso, a gente pensa que a coisa já está ruim, mas ela pode piorar. Foi esse caso aqui. Se saíram lá de Belém com a escassez de alimento, chegam em Moabe com a perspectiva de mudança, não é, com um cenário novo, quem sabe com novos sonhos, mas chega ali e encontra morte. Durante quase 10 anos, porque foi o tempo que eles permaneceram, que Noemi permaneceu em Moabe, houve ali, por sequência de tempo, a perda primeiramente do esposo, e é terrível, né, essa perda, diante de uma situação já de dificuldade para uma mulher com seus 2 filhos, a perda do seu marido, porque os filhos, naturalmente, eles batem asas e vão embora, eles seguem a sua vida, e marido e mulher ficam juntos, mas ali Noemi fica viúva, depois um filho morre e outro filho morre. Irmãos, é triste esse cenário porque essa mulher, o nome dela, Noemi, eu não sei se tem alguém aqui com esse nome, estou vendo dos que são de casa, não tem, não é? Mas nós sabemos que o nome dela significa ditosa, alguém feliz. Noemi significa felicidade, alguém que é ditoso, ou seja, que tem abundância de felicidade. Eu fico imaginando quando Noemi nasceu, o pai dela, que era hebreu, junto com a mãe, e o pai é aquele que geralmente quem dava o nome, não é? Na maioria das vezes, disse, essa menina será uma menina feliz, será uma mulher feliz, ditosa, vamos botar o nome dela de Noemi. E agora Noemi está ali diante de um cenário de perdas sequenciadas em sua vida. Durante esse momento de pandemia, algumas famílias enfrentaram isso. Às vezes por semana. Uma semana morria um, outra semana morria outro, outra semana morria outro. Isso vai mexendo, irmãos, tanto com as nossas estruturas emocionais, porque só sendo feito de ferro, para não ser abalado com essas situações. E aquela mulher se sente ali sozinha, com as suas 2 noras, as 2 moabitas, os filhos já tinham casado. E os textos que nós não lemos, mas são textos preciosos, olha, dá uma mensagem maravilhosa de relacionamento familiar, principalmente de sogra e nora. Porque muitas vezes, no relacionamento que não é o foco dessa mensagem, mas há um conflito de relacionamento de sogra e nora que não deveria ser. Mas a psicologia, inclusive a psicologia pastoral, que bebe da psicologia maior, né? Mas é ligando às ações da Bíblia, nós notamos que parece que para a sogra, aquela nora está tomando o filhinho querido dela. Mas minha querida, é assim mesmo, e deixa uma coisa clara para você. Não é preciso ter conflito nesses relacionamentos. Porque nós vamos ver uma declaração linda de Ruth, não é? Porque órfã vai, mesmo às vezes não querendo, mas ela voltou para o seu povo, ela ficou em Moabe. Mas Ruth decidida, olha, eu queria conhecer Ruth pessoalmente. Porque a imagem que eu tenho de Ruth é daquela mulher decidida, sabe? Ela sabe o que é, e não apenas decidida, mas Ruth, ela tem uma conversão que nós podemos dizer. É uma afirmação de conversão. Algo que muitas vezes eu já preguei sobre esse texto em casamento, né? Onde quer que tu fores, irei eu.
Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Nós não lemos esse texto, mas é Ruth quem diz. Diante dos apelos de Noemi para que ela voltasse, para que casasse novamente, para que pudesse ter a sua vida livre. E ela está decidida. Isso dá pano para uma mensagem muito maravilhosa de relacionamento entre sogra e nora. Mas fecha esse parêntese aí, não é? E vamos ao texto adiante. Lá no versículo 19 que nós lemos, diz que prosseguiram, pois, as duas, porque Ruth já estava decidida a ficar com Noemi, até Belém. Ali chegando, todo o povoado, aliás, ficou alvoroçado por causa delas. E perguntavam, será que é Noemi? As mulheres perguntavam, que conheciam e que viram Noemi sair 10 anos atrás daquele povoado. Eu faço uma pergunta a você. Você se imagine-se agora 10 anos atrás. Dê uma viagem agora rapidinho. Nós estamos em 2020. Esse ano que eu já ouvi gente dizendo, oh meu Deus, que passe logo, né? Que vá embora rapidamente. Na perspectiva de que 2021 nós possamos ter um ano diferente, não é? E eu entendo quando ouço as pessoas dizendo isso. Mas se imagine agora em 2010, 10 anos atrás, o que você tinha, quem você era, quem estava com você, como era a sua família, do seu trabalho. Deu para dar essa guinada aí? Você estudante, jovem, hoje, adolescente naquela época, o adolescente, criança lá, não é? Eu pergunto a você, você gostaria de voltar, dar essa guinada aí? Esse retorno há 10 anos atrás. Parece que eu estou ouvindo alguém dizendo assim, eu gostaria, pastor, mas com a experiência de hoje. Não talvez com a imaturidade de 10 anos atrás, mas com a experiência de hoje, com as experiências já vividas que amadureceram a minha fé, meu conhecimento de Deus, as minhas emoções. Gostaria, mas dessa forma. Agora, imagine se você 10 anos depois, em 2030, às vezes eu brinco lá em casa, que eu peço a Deus para não ficar muito enjoado, além do que parece que eu já estou ficando. Que parece que a tendência vai, a gente se detendo melhor em algumas coisas, graças a Deus, mas parece que vai, em algumas questões, vai se prendendo, não é? E eu não estou sozinho não, porque você está comigo também. Tem alguns aqui que estão comigo. A gente vai ficando, se prendendo a algumas questões, que elas nem são talvez importantes, irmãos, para a nossa vida. Mas imagine se você daqui a 10 anos. Alguns pensando, oh meu Deus, que chegue logo porque eu quero estar aposentado. Não é? Já quero estar com uma situação melhor. Um imóvel já, quem sabe, já quase quitado. Enfim, imagine-se isso. Mas essa palavra fala sobre retorno, recomeço. Justamente porque eu fico pensando o quanto Noemi, ela ficou hesitante, ela ficou pensativa, reflexiva em poder voltar para Belém. Lugar que ela tinha saído com seu esposo, com seus 2 filhos. Fico pensando a resistência que ela teve, porque voltar não é fácil. Recomeçar não é fácil. Dar continuidade dá trabalho, mas recomeçar. Aliás, você recomeçaria algumas situações da sua vida? Você casaria com a mesma mulher? Você recomeçaria a sua vida? Daria uma guinada aí, lá para trás, para recomeçar algumas áreas de sua vida? Não é fácil. Mas Noemi volta. E ela volta justamente
com essa perspectiva, isso é claro nas Escrituras, de recomeçar. Além de uma saudade grande, quem sabe, da cidade de Belém, que era sua terra natal, e só sabe isso quem morou distante da terra natal. Quem nunca saiu daqui de Aracaju não vai saber o que é você ficar longe de Aracaju. Eu lembro que em João Pessoa, missionária Ruth, e quem sabe lá no SEC você teve isso também, não é? Em Recife. Quando era tardinha, eu saía do seminário lá em João Pessoa, tinha umas mangueiras e dava para ver a BR lá embaixo, a 101, que dava para Natal. E ali eu ia à tardinha por volta de 5 horas, 4h30, 5 horas, quando terminávamos a banca de estudos, que era de 2h30 até as 4h30, toda tarde, sessão feita ao sábado e domingo, que nós estávamos no campo, né, servindo ao Senhor com as igrejas. E ali eu olhava aquela campina do outro lado, uma fazenda lá, um gado, e batia uma saudade tão grande, irmãos, aqui de Aracaju. Uma saudade enorme de minha cidade, a ponto de chorar de saudade. Uma saudade que, quem sabe, Noemi teve da sua terra, e a tragédia na sua vida ajudou isso. As perdas que essa mulher teve fez com que ela pudesse recomeçar. E ela volta. E ela chega em Belém. E as suas amigas daquela época e as mulheres comentam, né? Não sei porque o texto colocou mulheres, porque homens também falam, né? E comentam, mas aqui o texto claramente perguntavam às mulheres, certamente amigas dela: será que é Noemi? Está parecendo Noemi. Eu fico pensando se Noemi mudou tanto nesses 10 anos. A fisionomia dela. Porque era um povoado, todo mundo se conhecia. E muda mesmo, irmãos. Inclusive, na Segunda Grande Guerra Mundial, um oficial norte-americano, ele vai para o fronte de batalha. E um dos livros que eu estava lendo um tempo desse aí, mostra justamente a fisionomia dele indo para o início da guerra, e depois quando ele retorna. É claro no rosto as marcas do que esse homem viu no campo de batalha. Fisionomia franzina, desgastante. Não eram rugas, eram marcas que a psicologia, esse livro era um livro de psicologia, né, que era O Corpo Fala, eu já fiz menção, quem sabe dele aqui. A expressão, a fisionomia da pessoa, ela transmite. Nós pastores, líderes de um modo geral, quem trabalha com gente, não é fazendo juízo de valor, mas às vezes no olhar, a gente faz uma leitura de uma situação que a pessoa nem precisa falar. No olhar. Podemos até estarmos equivocados, como Eli fez com Ana, não é? Mas quando se tem essa experiência de perceber que as lutas, as perdas, as tragédias, elas não apenas burilam as nossas mentes, as nossas emoções, desmontam a nossa estrutura, muitas vezes, mas nós levamos as marcas, parece, dessa situação tão desesperadora que enfrentamos. Tem gente, irmãos, que vai ter que dar tempo ao tempo e abrir o coração para que trabalhe essas perdas de familiares que tiveram agora, dessa pandemia. Os daqui, eu como pastor, próximos, né, quando sabia do óbito, muitas vezes falava, diz, olha, porque minha preocupação era saber a questão da fé. Por quê? Porque nós cremos, e essa visão é uma visão do hebreu, é uma visão bíblica, que é trazida para nós, e ela tem um porquê, de Deus justamente traz as bênçãos, mas Ele no mínimo permite que algumas tragédias nos aconteçam. E aí eu ligava, eu disse, como é que está aí a fé, a segurança em Deus? Um livro há anos atrás,
tinha por título Não Estou com Raiva de Deus. Porque justamente em situações de perdas e de tragédia, é muito fácil você sair de uma fé pujante, uma fé que pula, uma fé maravilhosa. Pense num homem de fé, pense numa mulher que é firme, e eu não estou, irmãos, aqui questionando isso, porque muitas vezes são reais, mas que se não houver uma estrutura no momento de perda, poderá sair para um momento de desencantamento com a pessoa de Deus, com fé, com igreja. E eu já vi alguns saírem mesmo. Graças a Deus, poucos. Porque a maioria processa a fé diante da perda, mantém a fé segura e mantém a perspectiva de um recomeço, por mais difícil que seja. Mas vamos adiante, irmãos. Os versículos 20 e 21 encerram essa narrativa. Mas ela respondeu quando foi questionada: será que é Noemi mesmo? Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso, olha aqui a visão, tornou minha vida muito amarga. Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. A ideia de que Deus traz bênçãos e de que Deus também permite a tragédia. Jó, o livro de Jó, Lamentações de Jeremias, Davi nos seus salmos, você vai ver essa ideia. Porque para o hebreu do Antigo Testamento lá, e para o judeu do modo geral, ele entendia Deus como esse Senhor absoluto de todas as coisas. Então ela diz: não me chamem mais Noemi, mas me chamem Mara. Ou seja, Mara, não sei se tem alguma Mara aqui, mas é amarga. Amarga. Ela estava dizendo: eu estou na realidade amargurada e não ditosa. Eu estou voltando para cá para pegar o fio da meada onde eu deixei aqui, porque não tem coisa mais maravilhosa do que muitas vezes você voltar às raízes. Muitas vezes é bom você voltar para os locais que são significativos para a sua vida. Eu tenho um colega que é pastor, ele nasceu cidade aqui de Porto Real do Colégio, Alagoas. Porto Real do Colégio. Não tem mais ninguém na casa da família. Mas ele fez questão e ele teve condições de comprar a casinha onde eles viveram. Onde os pais ali criou aquela prole numerosa. Que segundo ele tinham escassez até de alimento. E ele comprou ali aquele espaço que estava à venda e reformou, inclusive serve ali a sociedade na advocacia, criou um escritório de advocacia e preservou algumas áreas da casa reformada. Raízes. Raízes. Às vezes, não sei se já ocorreu com alguém aqui, mas é preciso às vezes a gente dar essa volta, esse retorno. E ontem a gente viu um pouco naquelas imagens, daquele memorial, de irmãos que não estão mais conosco aqui. Ali estavam as imagens deles, não estão, já nos antecederam na glória, mas podemos fazer a ponte de quem eles são para nós. E alguns aqui, mais do que irmãos, são consanguíneos, não é? Familiares mesmo. E aí Noemi, irmãos, diante desse recomeço, e aqui eu quero finalizar, ela no versículo 21, ela diz: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, porque vocês me chamam Noemi. O Senhor colocou-me contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Essa visão de alguém que está de fato amargurado. Amargurado pelas lutas, pelas perdas da vida. Quem sabe, não amargura, mas uma decepção. Porque nesse ano eu tinha mesmo agenda, irmãos,
para dezembro. Foi toda ela mexida. E quem sabe alguém tinha aqui já todos os planos feitos do que você faria desse ano 2020. E a gente para assim e diz, mas que coisa, meu pai. Se nós bem pensássemos, irmãos, esse desencantamento, essa decepção, não sei nem que termo chamar, porque amargura não é. Amargura não me teve. Você sabe o que é sair 3 caixões da sua casa, assim em sequência, em tempos pequenos? É muito doloroso. Mas nós precisamos, irmãos, ter essa visão do versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Recomeço. A colheita da cevada, irmãos, para o povo de Israel era um momento maravilhoso, glorioso. Era um momento que aquela terra que estava passando escassez de alimento, que era Belém, chamada a casa do pão, agora teria pão em abundância. Era um novo começo, novas perspectivas, sim, para aquele pequeno povoado, aquela pequena sociedade ali, e para a vida de Noemi e de Ruth. Meus prezados, quem não sabe vai saber agora. Essa história toda vai provar algo que eu disse nessa manhã aqui e que eu reafirmo, que Deus tem as rédeas da história de nossas vidas em suas mãos. Deus tem as rédeas da história de nossas vidas em suas mãos. Nós não estamos à deriva. Nós não estamos sós, como disse um cântico que foi muito divulgado por nós nesse tempo. Não estamos sozinhos, não estamos sós. Deus tem as rédeas. E quando eu digo isso, não é para tirar a nossa responsabilidade de ação, não. É para perceber que através de toda essa trajetória, Deus faz com que Noemi e Ruth cheguem a Belém, para que dessa família saia o rei Davi. O rei Davi. Porque Boaz, que vai casar com Ruth, nós não lemos esse texto, mas você sabe muito bem, você que ha feito a Bíblia. Ele casa com Ruth, de onde virá Obed, e Obed é pai de Davi, e de Davi sai o Cristo, Jesus Cristo, descendente de Davi. Você está notando a maravilhosidade da história? Que de uma tragédia, Deus faz com que o recomeço seja um recomeço que marque a vida dessa mulher chamada Noemi e de Ruth e de nossas vidas, irmãos. Aqui no Brasil, em pleno século 21, Deus faz com que essa família abençoe o mundo com a vida do Cristo, porque Ele é descendente da tribo de Judá. Recomeço, irmãos, recomeço. Eu gostaria de dizer a cada um que está aqui presente aqui, e aqueles que nos acompanham, Deus tem a história de sua vida nas mãos dEle. E não tenha receio de você recomeçar. Primeira Igreja Batista de Aracaju, não tenhamos receio de recomeçar. É um recomeço. Embora não estivemos parados, mas é um recomeço de muitas coisas, dentre elas o culto que nós temos. Não tenha receio de recomeçar. Permita que Deus continue com as rédeas da sua vida nas mãos dele. Porque não será um Deus que manipula. Não será um Senhor autoritário e autoritarista. Não.
Ele tem autoridade. E a sua história de recomeço é recomeço para vitória, sim. Para algo maravilhoso, para abençoar outras vidas. Quem sabe abençoar uma nação. Que essa palavra sirva como um ânimo para você e para mim. Que essa palavra e essa história de Noemi, ela sirva como um elemento catalisador de nossa fé para aquele que tem a história em suas mãos. Que Deus nos abençoe, amém? Você pode orar comigo agora? Alguém aqui precisa recomeçar? Eu, você, em algumas situações de nossa vida. Senhor Deus, nós oramos, nós clamamos a Ti, Pai, porque sabemos que a história de Noemi, de Ruth, ela não veio em vão, ela não está na Bíblia em vão, não é apenas uma história sem propósito, é algo real para nós, e as lições nós bebemos nessa noite, algumas delas, lições de superação, lições de vida, lições de perda certamente, mas lições de recomeço, lições de retornar, de voltar. E por mais que alguém tenha passado alguma dificuldade extrema e perdas na sua vida, nós sabemos que o Senhor é um Deus de recomeço. Eis que faço novas todas as coisas, o Senhor disse claramente no livro de Apocalipse. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Lembramos a expressão maravilhosa do apóstolo Paulo, dizendo: olha, eu não sei daquelas coisas que eu ainda pretendo alcançar e ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que estão passadas, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Recomeço, Senhor. Nós, ó Deus, te pedimos que em nossa soberba, o nosso orgulho, nós não possamos, ó Deus, ter uma postura de alguém que, com as suas atitudes, queiram tirar as rédeas de nossa vida de tuas mãos, até porque nós não podemos. Mas dá-nos, ó Deus, a graça de podermos crer cada vez mais de que é possível um recomeço em Ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cantemos antes dos contornos finais desse culto.